Oi, aqui é o Oestcast, o podcast da revista Oeste. Você conhece. E eu estou hoje aqui com um cara sensacional, que a gente estava conversando agora. O que você é? Eu acho que viajante é uma boa definição, né? Sim. Leonardo Lopes, muito obrigado por você ter vindo, Leonardo. Obrigado. Foi super legal. Eu queria fazer só uma pequena introdução, assim, tipo, autobiográfica. Quando eu era pré-adolescente, começando a adolescência, eu estava vendo uma história em quadrinhos do James Bond, que se chamava A Raridade Hildebrand, desenhada pelo grande Horak, maravilhosa. E essa história se passava nas Ilhas Seychelles, que eu não sei se é assim que pronuncia mesmo. Lá eles falam Seychelles. Seychelles, eu aprendi agora. Ilhas Seychelles. Aí eu olhei aquele quadrinho e falei, naquela época eu achava que jornalismo e agente secreto era mais ou menos a mesma coisa, né? Eu era garotão e tal. Eu falei, um dia eu vou para as Ilhas Seychelles e vou me tornar um grande viajante. Vou viajar o resto da vida. E eu sou um viajante meia boca, vamos dizer. Porque, comparando aqui, vou até pegar meu óculos, vou comparando. Você me falou que quantos países você viajou, cara? 39. 39. Então tá faltando aqui, eu quero só... Isso daí eu fiz em 8 anos, né? E trabalhando, né? Porque tem que trabalhar para pagar tudo. Também. Eu vou só dar essa listinha para ver o que é um viajante. Eu achava que eu era, mas dá uma olhadinha. Noruega, Estados Unidos, Dinamarca, Suécia... Bom, Brasil não conta, né? Brasil já é. Turquia, Egito, Ucrânia, Argentina, Cuba, Jamaica, Croácia, Costa Rica, Chile, Seychelles, Reino Unido, Portugal, Colômbia, Bolívia, França, Filipinas, Itália, Indonésia, Jordânia, México, Catar, Andrômeda, quer dizer, Coreia do Norte, né? Que é mais ou menos mesma distância, Uruguai, Equador, Colômbia, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Filipinas, China, Panamá e África do Sul. Acho que tá tudo aí, acho que tá. Não sei, aqui tem 36, não pode. Foi 39. Tá faltando, tá sobrando o Brasil, que não era para contar. Mas, cara, isso seu passaporte deve estar uma mancha só de carimbo. Tem vários lá. Mas do Brasil, eu não descarto não, porque o Brasil é gigante, né? Tem muita coisa interessante para conhecer no Brasil. E aqui no Brasil eu conheço... acho que tem 5 estados que eu não conheço. Que você não conhece? Então, tem 5 estados que eu não conheço. Então, os outros já... Então, assim, tem muita coisa legal para viajar e para conhecer conhecer no Brasil também. Eu vi a foto de você no Capitólio, né, cara? Foi antes ou depois? Qual deles? Porque tem o Capitólio de Cuba e o Capitólio dos Estados de Washington. Não, de Minas Gerais. Ah, tu tem 3, então. Foi o Capitólio de Minas. Eu fui 2 vezes lá em Capitólio. Mas foi antes daquele desastre? Antes daquele desastre. Tá, cara. De uma primeira vez que eu fui, tinha pouca movimentação de turista. Foi bem no comecinho, quando ainda ninguém nem comentava muito, assim. E numa segunda vez que eu fui, aquilo já estava, assim, impraticável. Tava lotado, assim, você não conseguia aproveitar, não conseguia ver as paisagens, não conseguia ver nada de tanta gente. Infelizmente ali, assim, teve uma exploração meio desorganizada mesmo. Né? Teve uma exploração desorganizada. Uma pena, porque é um lugar fantástico, muito bonito ali. Nossa, cara, e foi um desastre terrível, né? Me lembro desse dia aí, foi terrível. Sim. Pô, e você, a gente vai falar depois dos temas mais polêmicos, que é Ucrânia, Cuba e Coreia do Norte. Sim. Né? Mas eu queria saber, desses lugares todos que você foi, cara, dá para você destacar os lugares que você voltaria mais vezes? É muito engraçado isso, porque assim... Tem muitas pessoas que gostam de viajar sempre para os mesmos lugares, né? Então as pessoas falam, eu sei lá, adorei Miami, então todo ano eu quero ir para Miami. Ou, né, de repente, adoro Ilhabela, então todo final de ano, se eu posso, eu vou para Ilhabela, né? Já eu e a minha esposa, a gente gosta de variar bastante. Então, é difícil pensar em algum lugar que eu voltaria, né? Mas por conta disso, porque a gente gosta, assim, a gente fala, nosso mundo é tão grande, por que eu vou 2 vezes pro mesmo lugar, né? Então, mas isso é uma escolha pessoal, né? E cada um tem aquilo que prefere, né? Mas tem alguns lugares, assim, que me marcaram bastante em termos de experiência, né? Não sei se eu voltaria, mas, assim, se eu tivesse a oportunidade, acho que eu voltaria, porque realmente foi incrível, né?
Um deles é o que eu sempre recomendo para quem tem vontade de falar, eu quero viajar, fazer uma viagem internacional de uma coisa diferente e tal, que eu sempre recomendo o Chile. O Chile. O Chile tem coisas incríveis para se fazer, incríveis mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer praticamente o Chile inteiro, porque eu fiz o norte, que é o que tem o deserto do Atacama, fiz a região central ali de Santiago do Chile, que tem ali o Vale Nevado, né, Farellones, aquela coisa toda, e fiz a Patagônia. Né? Então, se você ver aqui no mapinha, pegando o mapinha, né? O Chile faz todo esse esticadinho aqui, né? Então, aqui em cima a gente tem o deserto do Atacama, né? Que até pega um pedaço da Bolívia aqui. Inclusive, eu fiz esse trecho aqui entre o deserto do Atacama, entrando na Bolívia, eu fiz de 4x4, a gente foi até o deserto do sal, que é o Salar do Uyuni, que é o maior deserto de sal do mundo. Para se ter uma ideia do tamanho que é esse deserto de sal, é uma planície branca, com 1,5 metro de profundidade de sal, 1,5 quilômetro de profundidade de sal, é muito sal, e ela tem o tamanho da cidade de São Paulo. Nossa. Então você anda, assim, você se perde naquela imensidão branca. Assim. É uma experiência incrível. E essa região, até a gente escreveu sobre isso outro dia, hoje é considerado o maior depósito do mundo de lítio, né, cara? Sim, exatamente. Essa região que pega os 3 países aqui. Que pega esse pedaço aqui em cima, exatamente. E aí, daí eu fiz essa parte do deserto do Atacama, que tem paisagens incríveis, né? O deserto do Atacama, ele chegou a ficar mais de 400 anos sem chover. Então, assim, então, assim, sempre tem céu aberto lá. É uma experiência muito legal mesmo. Na parte central, onde tem a capital, tudo, e aqui no sul, bem aqui no finzinho, que você tem a Patagônia. Que ela se mistura ali, a Patagônia da Argentina com a Patagônia chilena, né? Então tem gente que vai fazer mais Argentina, e eu quis fazer os dois ali, né? Pra conhecer. E também outro tipo de paisagem. Então o Chile, assim, é riquíssimo de lugares para se conhecer, né? E é perto, né? Se a gente parar para pensar, é perto. Então é um destino muito legal. Esse daqui é a listinha que eu coloco no meu Instagram aqui, né? E ali os pontinhos são que legal. Cara, e esses pontinhos são as cidades, né? Então são 435 cidades. Eu já sei o que aconteceu. Você colocou a Escócia como país, a Inglaterra, você dividiu a pode ter sido. Pode ter sido. E então, assim, aqui tem cada pontinho desse aqui, você vê, no Brasil acaba tendo bastante, América Latina e tal, né? E cada pontinho desse é uma cidade. Então são 435 cidades. Seychelles tá aqui. Isso, Seychelles está aqui. Nossa, tá aqui. Aqui é Ilha de Páscoa, no meio do nada. Aqui é Ilha de Páscoa. Nossa, cara, você foi para Galápagos também, também, né? Que fica bem aqui em cima, né? Que é no Equador. Nossa, Galápagos também. 435 cidades, meu. É uma experiência legal. E isso em 8 anos. Daí obviamente que eu conheço pessoas, minha esposa mesmo viajou bem mais do que eu, né? Mesmo? E porque ela já viajava antes da gente se conhecer. Como é que ela chama, cara? Chama Sandra. Sandra? Então ela... Nossa, ela viajava mais? Viajava antes de mim, daí quando eu a conheci, aí a gente começou a viajar junto. Então ela viajou bem mais do que eu. E assim, a bem da verdade, tem muitas pessoas que viajaram muito mais, né? Sei. Mas é difícil você conseguir conciliar a parte de viagem com trabalho, né? Ela ainda sendo funcionária, tem que combinar isso com férias, tudo. Então tem toda essa jogada para fazer. Mas mesmo assim, foi uma experiência muito legal num curto espaço de tempo, se a gente pensar isso em 8 anos, né? Existe um aplicativo que você coloca os voos e ele calcula quanta milhagem você tem. Tem o TripAdvisor. O TripAdvisor, esse mapa que eu coloquei aqui em cima é do TripAdvisor. Tá. Ele calcula quantos % do mundo você já viajou, quantas milhas você já viajou, ele faz essa conta lá. Eu uso o 25 Radar. Tem esse também. Tem esse também. É muito legal, cara. É muito legal aquilo lá. Dá pra você ter uma ideia mais prática, né? De quanto... E você lembra quantos... Você fez... Eu não lembro o percentual, não. Mas acho que assim, é que também não é preciso aquilo, né? É um número, não é preciso, né? Se parar pra pensar, não é preciso. Mas assim, eu não fico nessa pegada, tipo, quero fazer todos os países do mundo e tal, né? Acho que são... Fala assim, poxa, tem tal lugar que eu quero conhecer, a gente vai. Tem tudo lá. E assim, obviamente que casando, oportunidade e bolso, né? Então tudo isso daí tem que casar, né? Mas quando a Sandra foi pra onde que você não foi? Ela foi pra... Laos, ela foi para... Nossa, cara. Ela foi para o Vietnã, ela foi para Singapura. Camboja ela foi? Não, Camboja não foi. Ela foi para Camboja, foi para Austrália e Nova Zelândia, Canadá e acho que República Dominicana. Acho que são esses que ela foi que eu não fui. E você não foi para Nova Zelândia?
Não foi. Eu fui. Ela falou que é incrível as paisagens, diz que é incrível, diz que é lindíssimo. Eu fiz realmente uma viagem de norte a sul, assim. Foi maravilhoso, realmente, que eu recomendo. Sei que eu não tenho muita experiência. Então o duro é voltar, porque ela já foi, né? O duro é conseguir agora, porque aquilo que eu falei, é difícil país, mas diz que tem umas paisagens incríveis. Tem. A Nova Zelândia é incrível porque ela vai mudando, ela é um país com, sei lá, planalto, daí vira vulcão, aí vira floresta tropical, vira neve, aquele negócio do Senhor dos Anéis, do lá, é demais. E você foi muito também para os países nórdicos, né? Que também, eu acho muito legal. Isso foi mais recentemente que a gente foi fazer a caçada de aurora boreal lá. Ah, eu vi, cara. Como é que chama? Nostrum, como é que chama? Tronço. Tem, assim, você pega os países nórdicos e até ali a Rússia, o Canadá, tem vários países que você consegue ver a aurora boreal. Mas a maioria das pessoas vão ali para a região de Tronço, que é bem ao norte da Noruega, tem uma boa estrutura lá, né? Então você tem uma cidade com uma estrutura legal, não é uma cidade grande, uma cidade pequena, mas tem uma boa estrutura. E dali que você consegue sair para fazer essas caçadas, né? Sim. E a caçada da aurora boreal, uma curiosidade, as pessoas acham que a gente caça a aurora. A gente não caça a aurora, a gente caça um ponto sem nuvem no céu. Ah, um ponto sem nuvem, porque ela tá lá. A aurora tá lá. O duro é ver. Porque o céu tá coberto, porque no inverno o céu super coberto, né? Sim. E aí com aplicativos, tem aplicativos que você consegue ver a intensidade da aurora. Às vezes ela tá mais fraca, às vezes ela tá mais forte. Então você consegue medir a intensidade e aí fica caçando um ponto aberto no céu. Então daí você fica andando 6 horas, 8 horas, 10 horas à noite de madrugada, procurando um ponto que você consiga visualizar para você conseguir ver a aurora. Isso é uma coisa. A impressão que dá é que olha, tá lá, vamos correr, né? É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E a hora que aparece, você tem que aproveitar, porque daqui a pouco ela some do nada. Nossa. Porque daí, apareceu uma nuvem, ou diminuiu a atividade, né? Que é essa combinação. Muita atividade para você conseguir ver a olho nu, porque tem que ter bastante atividade para conseguir ver a olho nu, e o céu aberto. Então, é essa combinação que é o difícil, né? E vocês foram de trem até lá? Não, a gente foi de avião mesmo. Avião, tá. Então a gente foi de avião. A gente pegou o voo que foi para Oslo, que é a capital. De Oslo a gente pegou um avião para Tromsø. Vocês conheceram Bergen? Não. Não. Ganhei mais um. Uma bela cidade. Eu fui para Bergen. É uma cidade realmente maravilhosa. Assim. Eu fui por causa do trem, porque ele faz a viagem Bergen-Oslo, é considerada uma das mais bonitas de trem. Tá. Mas eu não vi muita coisa, porque é o inverno, assim, eu peguei... Era branco, branco, mas foi lindo, foi demais, cara. E você foi, bom, claro, Suécia e tal, foi... que mais aqui? Você... eu vi Egito, cara. Egito, para mim, é uma coisa que me dá a impressão de falta de segurança. O que você achou? Vocês foram bastante. A gente rodou bastante ali. No Egito a gente rodou bastante. Os Sinai, vocês foram para... A gente foi para Siwa, né? A gente foi pro oásis de Siwa, que fica bem distante ali do Cairo, né? Bem distante. Ali a gente fez toda aquela parte do Nilo, né? Que você vai fazendo ali, que vai do Cairo até, esqueci agora o nome da Assuan, que é a última cidade. Tem a represa. Isso, daí você passa ali por Luxor e tudo mais, passa por aquele pedaço, então a gente fez isso. Daí a gente foi para Sharm el-Sheikh, a gente fez mergulho lá no Mar Vermelho, né? E a gente subiu lá o Monte Sinai, uma experiência bem legal, tudo, né? Tem lá a sarça ardente, tem tudo lá, é bem interessante. Tem. E é curioso, porque assim... a sarça ardente, ela é um arbusto, né? É uma árvore, assim, mas não é uma árvore grande, vistosa, é quase que um arbusto, né? E aí você fala, poxa, né? Se a gente for pegar os relatos bíblicos, a gente fala, pô, isso daqui tem uns 2.000 anos aí, uns 2-3 mil anos aí, né? E aí eu perguntei, falei assim, mas é a mesma que tá aqui e tal, não plantaram outro no meio do caminho? Aí o guia que tava com a gente, ele falou, olha, esse mosteiro foi construído aqui no ano 400 para proteger essa árvore. E esse mosteiro está aqui desde então, e é a mesma árvore, ou seja, eu falei, bom, no mínimo, então a gente está falando aí que no mínimo 1.600 anos ela tem. Nossa, cara. Então, é muito interessante. Mas ela está queimando a 1.600 anos? Não está queimando. Opa, aí seria demais. Mas né, foi cara? legal, a gente subiu lá o Monte Sinai, né, que é um contexto bíblico, para quem não conhece, mas a questão onde Moisés... na história bíblica recebeu a tábua dos 10 mandamentos, né?
Daí depois a gente foi para Alexandria, né, mais ao norte. E aí depois a gente foi para Siwa, que fica bem ao oposto, né, bem para outro lado. E lá a gente foi para conhecer o Oásis de Siwa, que é uma região muito, muito, muito bonita também. Todas essas fotos estão no seu Instagram. Então, eu coloco sortido lá, então não está organizado. Mas lá está muito legal, fotos incríveis ali. Qual é o endereço, você sabe de cor? É leonardolopes.com.br. Tem cara de site, mas é meu seu Instagram. Instagram. É porque eu uso mesmo o endereço do blog, entendeu? Então, sei, que é muito legal. A gente vai falar sobre o blog daqui a pouco. E respondendo que você perguntou de segurança, eu tive uma preocupação por conta da minha esposa, assim, normalmente eu e ela a gente viaja sempre sozinho. Sim. Então, assim, sempre bem por conta mesmo, a gente compra a passagem aérea, reserva lá hotel, pousada, Airbnb, o que seja, desce no aeroporto, vai pegar trem, tuk-tuk, a gente se vira. A gente gosta de viajar assim. Mas só teve 2 destinos que a gente usou guia para poder acompanhar a gente. Um foi a Coreia do Norte, porque eu não tinha opção, era obrigatório, né? Era obrigatório, era compulsório. E o outro que foi para fazer Egito e Jordânia, né? Por quê? Porque a gente tinha ouvido muitos relatos assim da questão mais do assédio com mulheres. Então eu fiquei um pouco preocupado com essa parte. Depois eu percebi que não era tão assim. Porém, eu também não tive uma experiência tão... Assim, a gente ficava à vontade, saía, andava sozinho, não ficava com guia a gente o tempo todo, né? Mas quando a gente foi principalmente para Siwa, a gente foi com um guia que foi com a gente, um motorista que foi com a gente. E ele ficou 4 dias, que foram 2 dias para ir, 2 dias para voltar, assim, bem, bem longe mesmo. E aí a gente ficou com ele o tempo todo. Então, teve ocasiões, por exemplo, né, que a gente falou assim, vamos parar aqui num barzinho de beira de estrada só para comprar refrigerante, tá? Ele parou o carro, olhou e falou, não vamos aqui não, e saiu, falou, aqui não é seguro. Então assim, eu acho que se a gente tivesse um pouco mais exposto, talvez a gente teria sentido um pouco mais, né? Mas eu sentia que é um lugar assim, principalmente se você ficar na região bem turística, ali Cairo e tudo mais, eu acho que assim, é seguro o suficiente para um turista, né? Não é aquela tranquilidade que você tem nos países nórdicos, por exemplo, entendeu? Mas assim, você tem que ter alguns cuidados como se você estivesse viajando para qualquer outro lugar que tem criminalidade, que tem violência. Então, os cuidados que tem que ter nesse sentido, né? A tendência, infelizmente, nesse país é degenerar, né? Você pega a situação do Líbano, que já foi um país aberto, né? Já foi um país que era turístico, as pessoas... Você pega a própria Síria, que virou um horror absoluto. Então você acha que você viu, a Jordânia continua um país assim, visitável, assim, dá para ir... Então, tanto o Egito como a Jordânia eu senti que é visitável, mas eu ainda recomendo assim para quem for, principalmente, né... meninas aí que viajam sozinhas e tudo mais, eu sugiro tomar um pouquinho de cuidado, porque assim tem muito assédio, né? Porque infelizmente por conta principalmente ali da cultura e obviamente que se mistura com a religião, né? As mulheres dessa cultura da religião deles são assim muito mais comedidas, usam roupa que cobrem tudo e tal. Então quando os homens veem uma mulher assim com o ombro de fora e tudo mais, a tendência deles é achar que é uma mulher mais fácil, digamos assim. Então acabam assediando muito, né? E em casos extremos isso pode partir para um contato mais físico e tudo mais. Então é um cuidado que tem que ter. É um cuidado que eu acho que tem que ter. Mas vocês não chegaram, tirando esse bar, vocês não chegaram a sentir nada? Com a gente não, gente não. Eu vi um homem na rua dando surra na mulher. Nossa. Isso eu vi, assim, na esposa dele, assim. Pelo que eu entendi no contexto, assim, parece que ela não tinha respeitado ele de alguma maneira, falado alguma coisa que ele não gostou e tal, e ele estava batendo nela ali. Infelizmente não tem muito que a gente pode fazer no cenário desse, né? Porque a própria polícia estava do lado, ele não fez nada, né? Então... E vocês foram para Israel também? Não, Israel não. Ficou voltando Israel também. Porque quando a gente fez essa viagem, nossa ideia era ir para Israel também, só que Israel estava fechado. Por conta de Covid e tudo mais, estava fechado. Então a gente teve essa também, né, cara? Viajar com Covid deve ter sido... Teve um período em novembro de 21, ou de 20, eu não lembro agora, acho que foi de 21, tô ruim, que tinha caído bastante os níveis de morte e tudo mais. E aí chegou em dezembro, falei para mim, já caiu bastante, vamos ver se a gente consegue fazer alguma viagem internacional, tudo. E a gente abriu o mapa e a gente falou onde que está aceitando o brasileiro para poder viajar. Porque tinha 500 restrições, era muito difícil. E aí tinha, do mundo inteiro, acho que tinha 17 países que estavam aceitando. Desses 17, alguns a gente já conhecia. Alguns não tinha nada para ver.
Aí a gente selecionou 3. Aí a gente foi pra Turquia, né? E aí daí a gente foi pra Ucrânia e depois a gente foi pra Costa Rica, que não tem nada a ver, né? Então você abriu o mapa que você vê que cada canto. Mas é porque é o que tinha. Que era o que tinha disponível pra ir, né? E foi muito legal, mesmo com restrições, que nem na Turquia mesmo não tinha restaurante pra você poder comer, tinha que comer na rua. Então tinha isso tudo, mas deu pra viajar e deu pra conhecer. Eu vi vocês foram pra Capadócia, né? Fomos pra Capadócia. Balões, né? Fomos lá pra Éfeso também, lá na Turquia, Istambul. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E qual outro você falou? Pra Ucrânia e Costa Rica. Bom, o Ucrânia vai falar. Tá. Costa Rica eu não conheço, mas me parece ser um país muito interessante da América Latina, bem resolvido. Essa é a impressão que me dá. Que eles optaram, nós vamos fazer natureza aqui, vai ser não tem outra pretensão. Mas o que você achou? Né? Assim, na minha opinião, assim, não é muito diferente de outros países assim, da América Latina que eu conheci. Não achei uma diferença assim, significativa. Tem algumas partes com boa estrutura, mas a maioria não tem muita estrutura. Sim. A maioria, assim, tipo, ruas muito ruins de andar e tudo mais. Então, a maioria que eu senti foi isso. Tem um apelo dessa parte ecológica bem forte mesmo, né? Então tem parques, tem muitas coisas nessa linha de preservação, tudo. Então tem muitas coisas legais para se ver nessa linha. De recomendação, assim, da região ali do Caribe, não seria a minha primeira recomendação. Sim. Só um negocinho, pedir para a produção colocar o mapa de para a gente ver. Não seria a minha primeira recomendação, porque assim, as praias são bonitas, mas tem praias do Caribe que você vai gastar menos, porque Costa Rica é um lugar caro, não sabia que era tão caro, né? Então Costa Rica tá bem coladinho do Panamá aqui, né? Esse quadrado aqui não tem nada a ver, não, o quadrado não tem nada a ver. Triângulo das Bermudas. Tá marcando acho que o Caribe aqui, a região do Caribe, né? Provavelmente. Tá marcando a região do Caribe. Então tá bem nessa pontinha aqui, né? Costa Rica. Vocês foram no Panamá também, né? A gente foi no Panamá também e mais recentemente eu fui para Cuba. Né? E também aqui na região do Caribe também fui para Colômbia, né? E Jamaica, né? Vocês foram para Jamaica também. Vocês foram para Ocho Rios, né? Isso. Jamaica a gente fez uma experiência também legal. A gente pegou um carro e deu uma volta no país inteiro. Que legal, cara. Deu uma volta no país inteiro. Ali. Que legal. Jamaica, eu fui lá... Fui até a casa do Ian Fleming, justamente do criador James Bond. Sim. E realmente você chega no aeroporto de Kingston e sobe e em 2 horas você atravessou a ilha. Né? Não é uma coisa... Não é tão grande, mas a costa norte eu achei incrível. Né? Ocho Rios, eu fui para Ora Cabeça, que é pé, não sei se você chegou aí. É incrível ali, é lindo, cara. Não, a gente rodou tudo, a gente foi de... Negril, passou ali por... Eu não vou lembrar todos os nomes, mas passou lá por Ocho Rios, a gente passou por Porto Antônio, deu uma volta, fomos para Kingston, a gente deu uma volta inteira. Dá para fazer então? Dá para fazer a volta inteira. Nossa, demais, dá pra fazer a volta inteira, assim. Demais. E aí a Jamaica eu achei engraçado, não sei, eu fiquei pouco tempo, mas... Aquela ideia de que todo mundo é Rastafari, canta reggae, não é bem assim, né, cara? Não. Isso é um grupo que tem lá, né? Mas assim... também não seria a minha primeira recomendação para quem quer ter uma experiência de Caribe, né? Dando mais dica de viagem assim, né? Ao menos que você faça um roteiro bem fechadinho com uma agência que vai te catar no aeroporto, te levar para um resort 5 estrelas e você vai ficar lá curtindo a praia. Sim. Se for assim, você vai ter uma experiência incrível. Se você for fazer uma coisa mais autônoma como eu fiz, aí você vai ter aventura. Porque assim, o trânsito é caótico, as ruas não têm iluminação, as estradas são péssimas, mão inglesa, então para quem não está acostumado tem essa dificuldade. Então assim, foi bem difícil ali e assim, infelizmente os jamaicanos eles não têm tanta habilidade para lidar com turista. Então assim, o tratamento não é dos mais amigáveis, assim, foi a experiência que eu tive ali. Uma pena, porque realmente tem belezas naturais muito legais, tudo, mas a experiência para quem vai por conta própria não é boa. Não foi só a minha, eu tive outros contatos de outras pessoas que foram também, a experiência não é boa. Sim. Então, se alguém quiser ter uma experiência de Caribe, ou vai pra lá e já fecha um sandals direto e vai lá pra um resort 5 estrelas lá, ou tem outros destinos que você vai curtir mais o Caribe ali. Eu conheci a parte baixa do Caribe, que é Curaçao, São Vincent, eu adorei. Achei não, eu nem não conhecia. Maravilhosa, cara. Eu fiz Martinica, fiz vários países dessa região. Sim. O Baixo Caribe aí, né? Curaçao eu achei incrível, cara. Curaçao porque é uma Holanda, né? Uma Holanda no Caribe, muito legal mesmo. Meu, e que mais aqui de... essas regiões que eu também estava curioso, tipo
Você foi para Sérvia também? Vocês foram para Foi. Sérvia? Sérvia e Bósnia? Não, Sérvia não. A gente foi para Croácia e para Bósnia e Herzegovina. A Croácia é um país muito turístico. Bem turístico, tem uma estrutura muito boa, tem praias lindíssimas, tem muita coisa bonita para se fazer lá, assim, de cidades históricas, tudo. É uma experiência bem legal mesmo. E está bem aberta para e não é um destino caro para a Europa. Sim. Então, financeiramente falando, não é um destino caro. Então é uma boa opção. Bósnia já é um país mais da Europa, assim, né? Do leste europeu, assim, mais pobre. Não tem a mesma estrutura que a Croácia, não é tão desenvolvida como a Croácia. Então você não vai ter tantas opções tão boas, assim, de coisas para se fazer, e serviços bons, tudo. Mas é riquíssima de história, né? Então você tem ali Sarajevo, né? Quanta história não tem ali em Sarajevo, né? Onde começou a Primeira Guerra Mundial, tudo, né? Então, assim, tem muita história, né? Você anda lá por Sarajevo, você vê nos prédios, né? A gente está 30 anos depois da Guerra da Bósnia, e você vê nos prédios marcas de tiros ainda, né? Por conta que a cidade foi totalmente cercada, né, pelos sérvios, né? Então você passa por trincheiras lá para poder conhecer, tem um museu que você consegue atravessar um túnel onde eles recebiam mantimentos por conta do cerco, né? Nossa. Então assim, a parte histórica é bem interessante, bem legal, né? E tem você ainda sente um pouquinho assim aqueles resquícios de leste europeu, daquela coisa mais soviética. Então tem muita coisa soviética ali, né? Não que eu tenha qualquer tipo de paixão por isso, mas é que eu gosto da história, né? Então é legal você conseguir pisar nesses lugares, né? É verdade, cara. Eu senti isso na Hungria, cara. Na Hungria? Hungria parece que você tá num sonho do Stalin, assim, sabe? Aquelas avenidas, você imagina aqueles tanques passando. Claro que mudou, né, cara? Sim. E você foi bastante para os Estados Unidos também, né? Uhum. Que você pegou coisas incríveis. Não é meu destino predileto, assim, Estados Unidos, né? Eu fui porque tinha situações ali que foram interessantes para fazer. Mas tem muita coisa legal para se fazer, né? Então, para quem gosta de cidade, obviamente, que eu conheci, pelo menos, né? Nova York é bem interessante e tal. Mas tem algumas coisas de belezas naturais também legais, como o Grand Canyon, Parque da Sequoia, super interessante, né? Aquelas árvores gigantes, tudo. É muito legal. Então tem... E pelas fotos você pegou numa época de inverno, não foi? Foi muito curioso, porque não era exatamente inverno. A gente tava em Las Vegas, né? Essa viagem tava com meus 2 irmãos, a gente tava em Las Vegas, que eu fui para um evento lá em Las Vegas. E aí a gente aproveitou para passear, tá? E a gente ia para São Francisco depois. E eu falei, vamos aproveitar, a gente dá uma passada ali no Parque das Sequoias e tal. E assim, calor, igual a gente tá... Hoje tá meio friozinho aqui em São Paulo, mas assim, calor, de camiseta, de boa e tal. A hora que a gente chegou para entrar no Parque das Sequoias, o pessoal falou assim, olha, só pode entrar, se você quer estar com o carro alugado, se você tiver aquelas correntes nos pneus. Eu falei, mas corrente? Por quê? Ele falou, porque lá em cima pode estar nevando. Eu falei, você tá de brincadeira. Porque você olhava o céu azul, calor, você falou, não tinha, o resto da cidade, todo lugar, não tinha neve. Aí ele falou, não, eu falei, mas gente, não tá nevando. Não, tem que subir com a corrente. Dali a gente saiu para procurar, alugamos a corrente, colocamos nos pneus e subimos. Falei, vamos com esse negócio. Chegamos lá em cima, falei, daqui a pouco eu vejo um pouquinho de neve, daqui a pouco nevando forte, mas só no topo da montanha, só o resto não tinha neve. Louco, né? Não era inverno. Bem curioso. Eu falei de Sequoias porque eu também estive lá, cara. E é uma lição de humildade, né, cara? Você olha para aquelas árvores, e elas são velhíssimas, né, cara? Você olha você e você fala, eu sou a ponta de uma raiz dela. É gigante. Eu senti ali eu tive uma lição ali, sabe? De olhar para cima e falar, quem sou eu, cara, né? Porque ali tem uma história, né? Elas viram... Não é coisa de 1000 anos que tem, não sei. Tem algumas milenares, né? Você fala, o que eu nasci outro dia aqui, essa árvore tá aqui, tá vendo? Já viu tudo acontecer, né? Muito doido, né? Pô, demais, cara. Muito experiência legal. Muito legal. E aqui agora, eu acho que a gente pode começar a falar da Ucrânia. As partes da Ucrânia? Da Ucrânia, depois a gente vai deixar para o final. A Ucrânia você foi antes da invasão? Fui, um ano antes. Menos de um ano antes que eu fui, né? Foi uma experiência muito legal, obviamente que assim, nem vislumbrava a possibilidade de guerra. Então assim, a cidade estava completamente normal, pelo menos assim, no clima ali, né? Quando foi que você... Que ano que eu fui agora? Não, eu tô pensando porque o Putin tá ameaçando faz um certo tempo, mas eu acho que não, digo assim, pelo menos eu digo politicamente com certeza, mas eu digo entre as pessoas, na cidade, tudo mais, você não sentia
esse risco de uma guerra iminente. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É louco isso. Você não sentia nas pessoas, porque né? eu me lembro do Putin já colocando as tropas e os Zelensky falando, não, isso não vai acontecer. Isso, né? Era tão absurdo. Mas isso foi tipo um mês antes. Então, mas eu tô falando de um ano antes, né? Sei. E lá, assim, pra mim foi uma experiência muito legal. O que eu mais queria conhecer lá era Chernobyl, né? Então, conhecer a usina de Chernobyl, conhecer toda aquela região. E a cidade de Pripyat, que foi a cidade evacuada quando teve o acidente de Chernobyl. Sim. Então, uma cidade 100% soviética, né? Assim, projetada para ser uma cidade de intelectuais, de engenheiros, né? De uma elite da soviética para aquela região, né? Então foi uma experiência muito legal ali para você ver áreas ainda bem contaminadas ainda com radiação. Foi uma experiência muito legal de entender a história, aqueles lugares abandonados, você entrar naquelas casas, nos apartamentos. Ainda tem coisas das pessoas por ali, sabe? Nossa, então, mesmo. a gente tá falando de quase 40 anos depois aí você ainda vê coisas das pessoas por ali, né? E assim, muito, muito chocante, né? Então vocês entraram nessa... claro que não deve ter mais uma radiação. Foi tudo... Não, tem lugares... tudo ali ainda é radioativo. Ah, é? O que acontece? O ar já não é tão prejudicial. Então, qual que é a recomendação? Você não pode, tipo, comer, tomar água e tal... na áreas abertas, só dentro da van ou quando chega no hotel. E não precisa de máscara. Não precisa de máscara nem nada. Mas qual que é a recomendação? Não toque em nada. Então eu tinha, por exemplo, uma peça da minha câmera caiu no chão, a guia falou, esquece, não pega. Entendeu? Por quê? Porque você chegava com aquele medidor Geiger, que eu não sei se estou falando o nome certo, mas você chegava com o medidor, e você chegava assim no ar, ele pegava, ele apitava. Mas quando você chegava perto de algum objeto, de alguma coisa, ele disparava loucamente. Então, assim, o nível aceitável, né, que ele fala é 0,15, né? Eu não sei qual que é a unidade de medida lá, que é o nome doido, mas a unidade de medida, o aceitável seria 0,15. No ar, ficava na casa de 1,5, por aí, que já é muito, se você parar a pensar. Mas dependendo do objeto que você chegava, ele ia para 30. E lembra que o aceitável é 0,15, né? Então, assim, ainda tem muita radiação ali. Daí a gente fez essa parte ali de Chernobyl, fomos para Pripyat, e a gente conheceu ali na região de Chernobyl uma base secreta da União Soviética. Que ela só foi subterrânea? Não, isso daí foi em Kiev. Foi em Kiev. Mas é uma base secreta que ela só foi descoberta depois que teve o acidente da usina. E qual que era o objetivo? Eles tinham um radar que chama radar Duga, que é um radar gigante. Ele tem 700 metros de largura por 150 metros de altura. Então, tenta imaginar isso. É muito grande o radar. E aí, qual que era o objetivo desse radar? Era conseguir fazer uma interceptação de um eventual míssil intercontinental vindo dos Estados Unidos, né? Isso seria ele conseguir detectar e fazer uma interceptação. E, segundo as contas de quem prometeu isso, eles conseguiriam fazer isso em coisa de 3 a 4 minutos depois do lançamento. Então, eles teriam, 20 minutos para conseguir fazer essa interceptação. Então, assim, era uma promessa incrível. Eu falei, poxa, a gente vai ter uma margem muito boa. E foi gasto ali bilhões e bilhões para fazer aquilo. E acredita-se, inclusive, uma curiosidade, que a usina de Chernobyl ela foi construída para gerar energia para esse radar. Nossa, cara, isso é sensacional. E não necessariamente para cidades em volta. Isso é um boato? Então, isso, assim, lá foi se falado isso, e depois eu fui assistir documentários a respeito disso para poder entender melhor, e nos documentários também citaram isso, né? Que assim, que foi construída a usina de Chernobyl para gerar energia para o radar, para esse radar. E esse radar existiu por quase 30 anos e nunca funcionou. Isso é tudo soviético. É muito soviético, né? Tudo soviético. Primeiro constrói um negócio gigante, gasta aí, dinheiro. A teoria de conspiração, aí já é teoria de conspiração mesmo, porque não tem nada que corrobore essa ideia, né? Mas é curiosa a ideia, pelo menos. Diz o seguinte, diz que o engenheiro-chefe, ele tinha marcado para setembro uma apresentação final para o Politburo lá e tal, sobre o resultado final desse investimento todo, que era o radar Duga. Tô imaginando. E acredita-se, é aí que entra a teoria de conspiração, que ele teria causado o acidente de Chernobyl para dar ruim tudo, porque ele já sabia que o negócio não ia dar certo e ele ia morrer.
Cara, essa é a história mais incrível do dia. Eu coloquei várias aspas de teoria de conspiração aqui. Mas é Jack Ryan. Mas é curioso, assim, né? É muito curioso, né? Muito curioso. Nossa, cara. E assim, de qualquer maneira, é bem interessante, assim, você vivenciar ali. Você tem toda uma iconografia soviética, estátuas de Lenin, aquela coisa toda, né? E isso tudo na região ali de Chernobyl. E aí, quando eu fui pra Ucrânia, né, pra Kiev, lá eu visitei os bunkers soviéticos, que eram bunkers que na região ali de Kiev tem cerca de 400 bunkers, né? E a grande maioria são só salões desativados, mas alguns, e aí que é a parte legal, tem uns doidos lá que eles descobriram esses bunkers e eles meteram cadeado, do jeito que estava desde 1989. Então você entra lá, tem arquivos, móveis, telefones, computador, máscaras aquelas máscaras de gás, equipamentos de primeiros socorros. Assim, só nos bunkers tem mais de 1 milhão de máscaras em caixas, novas. E aí você anda naqueles bunkers, é muito legal porque assim, não é museu, entendeu? Você tá entrando num ambiente que os caras só meteram o cadeado e pararam no tempo, como tava na época. Mas assim, você pode entrar hoje? Pode, mas não pode. O que acontece? Não existe nenhuma autorização, em tese, assim, aquilo não é exclusivo de um grupo de turistas, entendeu? Só que esse grupo de turistas falou, se eu deixar isso aqui aberto, vai encher de morador de rua, os caras vão pegar as coisas e tal, e vai perder parte dessa história. Então eles foram lá, meteram um cadeado e falaram, agora a gente vai cuidar disso aqui, que se dane. Entendeu? E aí você entra em contato com esses caras e aí você vai lá. E tem várias formas de você entrar. Você entra pelo bueiro, na rua, assim, sabe? Então você tá andando na rua, daí ele abre a tampa do bueiro, você entra lá e vai... É uma barata. Mas como é que você conseguiu? Você vai caçando na internet, você acha, né? Tem uma... Porque esses daí são chamados urbex. Então os urbex são exploradores urbanos. Então tem os urbex que exploram alturas, o topo de prédio, topo de torres, tudo mais, e tem os urbex que exploram o subterrâneo. Então é uma modalidade de esportiva histórica, digamos assim. Então, eles são exploradores urbanos. E uma das urbex que eu acompanho na época, tá, ela foi presa recentemente agora. Não lembro que país, não lembro que país que foi agora, não sei se foi na Bielorrússia, alguma coisa assim. Porque que acontece? Ela visitava cemitérios de equipamentos soviéticos. Então, ela visitava, assim, umas coisas incríveis, tipo, você vai entrando num subterrâneo, você chega lá, tem uma nave espacial soviética que tá lá parada. E ela descobriu, ela tirar foto, sabe? É umas coisas muito legais. E ela foi presa, ela tá presa agora. E estão brigando na justiça pra conseguir liberar ela, porque ela entrou em lugar que, teoricamente, não podia entrar. Então tem esse pessoal mais aventureiro, né, que faz essas coisas. E aí eu conheci um desses urbex e o cara falou, te levo nesses bunkers e tal, e ele me levou, entendeu? E lá também, né, tem em Kiev tem um Museu do Holodomor, né? Que é uma das coisas que eu coloco no meu blog, coloco no meu Twitter e tal. E é uma das histórias que eu contei também, né? Que é do Holodomor, que foi aquele... Que o Holodomor, para quem não sabe, significa matar de fome. Sim. Né? Que foi quando Stalin fez um cerco numa região da Ucrânia, com o objetivo de tirar toda a comida daquelas pessoas, tirar toda a produção delas, né, dos kulaks, né, que eram os fazendeiros da época, e impedir que essas pessoas saíssem dali para poder buscar comida, para buscar alguma subsistência. Então essa prática criminosa dele serviu a 3 propósitos. Um, que era ter uma fonte de renda, né, que toda essa comida essa produção agrícola que ele roubou, ele não usou para alimentar o país. Parte ele usou para alimentar o país, parte ele usou para vender no mercado internacional, para ter dinheiro para desenvolver o Estado. Né? Que ele precisava desenvolver a União Soviética, era a Guerra Fria, estava competindo com os Estados Unidos. Então parte desse dinheiro ele usou para vender, né, e para poder ter dinheiro. Né? Então ele queria dinheiro para poder fazer a máquina do Estado e o socialismo ali dar certo. Ele queria assim, aniquilar de uma forma, né, falar assim, mas assim, né? A resistência, porque os kulaks, eles eram um risco muito grande pro regime soviético, porque eles eram muito organizados, e eles não aceitavam o Estado forte ali em cima deles, eles não aceitavam, então eles eram uma resistência muito forte, né?
E também por conta da alimentação, né? Então ele também precisava, era uma época que a própria União Soviética estava passando por dificuldades mesmo, né? De conseguir alimentar e produzir comida para todo mundo, né? A economia não estava boa, então eles precisavam fazer isso. Então ele servia a esses propósitos. Então, quantas pessoas morreram? 7 milhões. 7 milhões. Essa parte da entrevista eu queria dedicar a uma menininha que eu vi no metrô outro dia, com uma foice e martelo desse tamanho. Tá bom? 7 milhões de mortos de propósito. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Cuba. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010. A gente continua aqui viajando. E é o seguinte... Leonardo Lopes, esse cara é sensacional. Olha o que ele já viu na vida. Cara, esse radar, eu fiquei impressionado com isso. Meu Deus. Radar Duga, se alguém quiser pesquisar depois, chama vê, Radar Duga. E hoje é uma coisa que você... hoje todo mundo quer diminuir, quer fazer mini atualizar, botar um satelitinho. E eles, não, 700 metros, não sei o quê. E nunca funcionou. Eram 4. Cara, Só tem um em pé hoje. Isso é o comunismo. Isso daí. Agora, Leonardo, eu li aquelas 150 coisas que você fala. Conseguiu ler as 150? Que é bastante. Olha, eu vou te falar, eu achei assim um dos melhores depoimentos que eu vi sobre Cuba. Porque foi assim, tá no seu Twitter. E coloquei no blog também. No blog também, no blog que é leonardolopes.com.br. Essa Lopes com S, né? Isso. Eu achei incrível porque você fez um trabalho que os jornalistas às vezes esquecem, que é não ser ideológico. Você fez um retrato da sociedade cubana. Primeiro que você foi lá dentro, né? Você foi lá, você esteve com uma família cubana e você faz perguntas que qualquer pessoa tem que fazer e deu a resposta que ela é. Não é porque, isso aqui eu sou contra, eu vou esconder. Não, você falou tudo. Sim. Né? E eu achei incrível. Eu até pedi para a produção colocar as fotos aí de Cuba. Realmente, parabéns, cara. Você foi realmente assim, foi uma das melhores coisas. Olha, aqui com o Che Guevara lá em cima. Com o Che Guevara, com o carro da Barbie ali. Mas assim... Se me permite fazer só uma observação, eu não vou dizer que eu não tenho uma abordagem ideológica sobre a minha visão, porque acho que todo mundo de alguma maneira tem aquilo que você tem como princípio. Sim, claro. Né? Mas princípio é outra coisa. Então, mas aquilo que você acredita e tal. E assim, eu não acho que eu fui 100% imparcial. E eu falo isso com bastante tranquilidade. Sim. Por quê? Porque
eu não consigo ser parcial, né? Ali, ou seja, ser imparcial, se de um lado tem uma ditadura, do outro lado tem um povo sofrendo. Eu vou ter que tomar um partido. Claro. Entendeu? Então, assim, eu não fui imparcial. Eu não vou ficar do lado da ditadura e não vou fazer uma meia-culpa, fazer um meio como eu vejo algumas pessoas falando assim, não, olha, mas tem que entender o lado de lá. Eu não vou entender o lado da ditadura. Eu não quero saber do lado deles, entendeu? É uma ditadura, é um governo opressor. Não vou ficar do lado deles e não vou passar pano. Então, assim, eu quis entender. E se eu entrevistasse alguém, se eu encontrasse alguém, e eu sei que tem, lógico que tem, com certeza tem um monte de gente que apoia o regime. Com certeza tem um monte de gente que apoia. Mas eu não encontrei. Com as pessoas que eu conversei, eu não encontrei ninguém que apoiava. Eu vi uma mulher que você fotografou que tem o distintivo do partido. Isso é na Coreia do Norte. Isso é na Coreia do Norte. Coisa. Que tem o brochezinho, na Coreia do Norte. Mas lá, provavelmente quem apoia tá dentro do esquema. Não, eu acho que assim, tem... quando eu perguntei para um cubano lá que eu conheci, que foi, assim, para mim foi muito legal, que é um cubano que eu conheci por sorte, ele vivia de fazer... ele é um guia turístico particular, super organizado, tal, tipo, né, não é um oportunista, assim, sabe? O cara super organizado, tal, trabalha com uma outra colega dele, conheci eles ali e tal, e ele tinha um portunhol que ajudava bastante, né, e ele era formado em História. Então, assim, eu tive uma sorte muito grande, né, de encontrar um cara ali, e que tinha uma visão muito, assim, muito sensata e clara. Os cubanos com que eu conversei, super inteligentes, assim, sabe? Sim. Bem informados, sabe das coisas e tal. Só que, como eu te falei, eu não encontrei, assim, e eu tenho certeza que existe. Certeza que existe. Mas eu não encontrei algum que falasse, olha, eu concordo com o governo. Não encontrei. Não tô falando que não tem, mas eu não encontrei, né? E o próprio guia falou isso pra mim. Ele falou assim, olha, aqui tem, ele falou, a maioria não apoia. Ele falou, a maioria não apoia, principalmente os jovens. Ele falou, a grande maioria não apoia. Ele falou, quem costuma apoiar? São aquelas pessoas mais velhas, que viveram aquela fantasia artificial do sucesso, porque era artificial, porque ela era patrocinada pela União Soviética, né? Então você pensa que 75% do comércio internacional que Cuba fazia, do investimento que ela recebia, era da União Soviética. Então a União Soviética patrocinava Cuba porque tinha interesses no contexto da Guerra Fria de ter uma base militar no pé dos Estados Unidos. Era isso, né? E também por uma questão de influência ideológica na América Latina. Então a União Soviética patrocinava, punha dinheiro ali, né? Então eles viveram um período onde as coisas pareciam que estavam indo bem, né? Tem até um documentário na Netflix que eu assisti depois que eu fiz a thread e tudo mais, que é Cuba e o Cameraman, que é muito legal a história. Ele visitou Cuba a cada 5 anos, ele vai contando essas histórias. A época que estava ruim, a época que começou a melhorar, a época que caiu e afundou de vez, que foi logo quando teve o fim da União Soviética com a queda do Muro de Berlim. Foi juntando tudo aquilo. Acabou o sonho soviético. E acabou um patrocinador. Então, assim, e é engraçado que nesse documentário, o próprio Fidel, ele fala que a gente perdeu um parceiro comercial que representava 75% do nosso comércio exterior. Quer dizer, hoje, a Coreia do Norte, por exemplo, ela tem 87% do comércio exterior dela com a China. Então, ela também tem um patrocinador, pelos mesmos motivos, né? A China não quer um país aliado aos Estados Unidos, que é a Coreia do Sul, fazendo fronteira com ela. Não quer. Ela vai criar um estado tampão ali, ela vai patrocinar o estado tampão, que é a Coreia do Norte. Então, assim, existe um interesse na China em manter a Coreia do Norte viva. Não, mas a gente vai falar da Coreia depois. Não, mas mas é que uma coisa puxa a outra. Mas ali em Cuba, assim, a experiência que eu tive, que eu relatei lá, foi uma experiência de turista, fui turista mesmo, verdade. Sim. Mas eu dediquei boa parte do meu período ali para ficar conversando com cubanos e para pegar esse professor de história, por exemplo, e falar, me leve em tal lugar, eu quero conhecer isso, Eu falei, olha, uma das coisas que eu falei, olha, todo mundo fala a respeito do embargo. Então, eu quero entender, eu quero entender o quanto que o embargo impacta para vocês. Né? E assim, eu perguntei de peito aberto, eu falei, bom, vamos ver o que vai vir. Lógico que eu já tenho uma base daquilo que eu já entendo, né? Do que eu acho que o quanto que impacta e o quanto que não impacta. Daí ele falou, não, já tem um lugar certo para te levar. Aí ele me levou numa região que chama de Miraflores, que é um bairro nobre de Havana, e que lá tem um centro comercial, uns prédios modernos, que tem empresas do mundo inteiro lá.
E aí daí ele falou, olha aqui, ó, tem empresa espanhola, empresa francesa, empresa não sei das quantas, tal. Ele foi mostrando, ó, os carros. Tem carro francês, tem carro chinês, tem carro inglês, tem... Daí ele foi mostrando as coisas para mim e falou assim, o resumo, né, bem resumido, né, mas assim, o embargo, ele é uma realidade e ele dificulta bastante a vida do cubano. É verdade, né? Mas ele não justifica todo o problema. Esse é o ponto. Existe uma questão de uma má gestão governamental, né? Então assim, o governo, ele, além de ele ser incompetente, ele não tem interesse em fazer o país desenvolver. Entendeu? Por quê? E aí a explicação que ele mesmo deu para mim. Ele falou, da onde que surgiram as revoluções? Da burguesia. Ele falou, o que o Estado faz aqui? O Estado controla a burguesia. A burguesia que tem é a burguesia aliada ao partido. Sim. E ele não permite que se desenvolva economicamente mais ninguém, porque a partir do momento que alguém se desenvolver economicamente, que foi o que aconteceu na França, foi o que aconteceu em vários outros países, que a burguesia vai ganhando uma certa relevância ali na sociedade, uma importância, tem poder, tem interesse, e não tem ligação política. Daí ela vai começar a reivindicar algumas coisas. E vai querer progredir mais, né, cara? E vai falar, vocês estão me atrapalhando. E ela vai se organizar. E ela tem tempo para isso, porque o que a burguesia tem é tempo, porque ela tem dinheiro, tem gente trabalhando, e ela tá ociosa, digamos assim. Então assim, tem tempo para se organizar e tal. E ele falou, aqui o governo mantém as pessoas na pobreza e lutando diariamente por comida, que é para não ter tempo de se organizar politicamente. E é curioso, isso eu mostro bastante lá na thread, que são as filas. As filas e a dificuldade que as pessoas têm para conseguir comida, para conseguir se alimentar. Então as pessoas, elas passam boa parte do dia em fila para conseguir comida. Não, você faz uma comparação incrível lá, que um cara para comprar um charuto demoraria 4 meses. O charuto que Fidel fumava cada charuto custa $120. E um cubano, o salário mínimo de Cuba é $30. E o salário máximo, digamos assim, que seria um engenheiro, um médico, é $50. Alguma coisa entre $40 e $50. Daí você fala, bom, não tem... A desigualdade social tá resolvida, mas tá todo mundo pobre, né? Quer dizer, não resolveu, né? Então... Mas ali, o que acontece? Ele teria que trabalhar 4 meses, pegando os $30 dele, não gastando com mais nada, com absolutamente mais nada, para conseguir comprar um charuto do Fidel, que o Fidel fumava. Então, assim, é aí que a gente vê que, assim, existe uma elite, né? E não é só a Fidel, né? A elite do partido inteiro, né? O PCC ali, que é o Partido Comunista Cubano, tem uma elite... um politburo, tem pessoas que têm interesse em manter um Estado pobre, um Estado miserável, buscando por comida o dia inteiro e não se organizando politicamente. Vamos ver umas fotos aí de Cuba, ver a utopia do Lula, do Boulos, que eles acham o máximo. Né? Esse é o cartão de telefone. Isso é uma coisa que eu achei interessante, que você falou que não é censurado. Que não, a internet é livre. Olha, isso eu achei incrível, porque o Brasil pode ficar para trás de Cuba. Toma cuidado. Mais ou menos, porque toda vez que tem que eles começam a tentar se organizar para se manifestar, o governo tira a internet do ar. Tira a internet. A internet inteira. Sim, né? Tira um site, a internet do ar. E aí, esse daqui é um cartão que eles usam para ir nas praças de Wi-Fi. Sim. Como as pessoas não têm internet em casa... Tem até uma foto... Bom, a gente vai vendo as fotos aí, vai... Como as pessoas não têm internet em casa, ou a pessoa tem um celular com chip... né, da própria ETEX ali, sim. Que é a estatal de telefonia cubana. Qual é o apelido da ETEX, cara? Estamos tentando estabelecer conexão sem pressa. Que seria assim apuro, né, em espanhol. Então, que é o que eles falam que é a conexão. E eles chamam o noticiário de menticiário. Eles falam que chamam de menticiário. Porque com a internet agora, eles veem lá, tipo... o governo fazendo no jornal nacional deles lá, que seja, né? Falando, porque a gente tá fazendo isso, Eles falam, deixa eu ver, vai lá, joga na internet, não é mentira, não é nada disso. Então eles hoje, com a internet, eles conseguem confrontar. E a internet tem sido um problema grande pro governo cubano. Porque eles estão com redes sociais, se organizando, estão, assim, compartilhando experiências, compartilhando opiniões. Por mais que não seja censurada a internet...
tem sido um problema grande para o governo cubano, porque vira e mexe eles acabam se organizando e fazendo uma manifestação. Não censuram dentro dessa lógica? Então, segundo lá esse professor de história que eu conheci, ele falou o seguinte, que a parte de internet já começou um pouquinho na era ali de Fidel, mas quem popularizou de fato foi Raul Castro. Por quê? Porque assim que ele assumiu, teve uma pressão muito grande, porque ele assumiu sendo irmão do Fidel. E falou, opa, que história é essa? Isso aqui não. Aqui a gente não vai seguir uma linha familiar. E aí começou a ter um pouco de desconforto, digamos assim, social em cima da nomeação dele. E ele, para agradar todo mundo, ele foi lá e popularizou a internet, deixou ela um pouco mais popular e sem restrição, né? Só que eu acho que ele já estava numa idade avançada e não entendeu muito bem os riscos disso, né? Ou não foi bem assessorado nesse sentido, porque quando as pessoas têm acesso à informação, elas vão deixar de ser manipuladas e vão se rebeliar, né? Então, assim, por mais que tenha um Estado muito opressor ali, muito ainda firme, né? Uma mão muito pesada ainda, as pessoas, elas estão se organizando. Vamos ver mais uma foto aí. Esse aqui eu tirei foto daí foi no aeroporto, olha que absurdo, né? No aeroporto, na área internacional, no aeroporto de Havana, na área internacional, acho que quem já viajou sabe como é que é um aeroporto, as opções que você tem para comer e tudo mais. Na área internacional de Havana, no aeroporto, você, como turista, tinha dificuldade para comer. Então, o próprio turista tem uma certa dificuldade para comer em Cuba. Quem dirá o cubano. E aqui é um exemplo, lá no aeroporto, dentro do aeroporto, só para turista, que não tinha comida. A única coisa que tinha na área turística inteira para comer era um pão com queijo. Cadê? Tem uma foto do pão com queijo. Acho que deve estar bem mais lá para frente. Mas tem a foto do pão com queijo. Então, assim, era o que tinha para comer, um pão com queijo. Sim. Outra foto aí. Tem 150. Não, essa foto eu fiquei chocado. Na verdade, fotos tem bem mais, deve ter umas 200 fotos, porque às vezes uma postagem eu coloco 4 fotos, né? Meu. Então tem muita coisa assim que eu vou contando e vou ilustrando, né? Então, assim, vocês conseguiram a foto do queijo aí? Por exemplo, né, uma das coisas que a gente está acostumado a ouvir, que é a questão dos... Isso daqui é o chamado solar. Sim. Isso daqui é uma área onde tem as casas onde alguns cubanos moram. Aqui tem muitos cubanos morando aqui. É tipo um cortiço. Um cortiço. Tá. Cada portinha dessa daqui é uma casa, é uma família morando, tá? Isso daqui que a gente está vendo é considerado numa escala de 1 a 10 de qualidade, onde 1 é muito precário e 10 é excelente, isso daqui é considerado nível 7. Olha, eu vou fazer só um pequeno intervalo, que eu quero falar aqui que para você quanto é importante assinar a Revista Oeste. A Revista Oeste é contra isso daí, contra comunismo, esquerda, socialismo. A gente é pela liberdade econômica, e é muito importante que você assine a Oeste, porque se você não assinar, a gente não tem fonte de renda oficial, a gente não aceita dinheiro de governo. Você assina a Oeste, meu? Ainda não. Vai assinar, ele vai, eu tenho certeza que ele vai assinar. Então, é importante, e você tem esses programas que a gente faz, né, que é o Westcast, o Sem Filtro, As Liberais e Estúdio Oeste. Eu sempre esqueço tudo. Mas assine a Oeste, é muito importante. O preço da assinatura é equivalente a menos do que um cafezinho por semana. O preço da assinatura é quase equivalente ao salário mínimo de Cuba. É tão baixo que você vai assinar tranquilamente. E o Leonardo vai assinar logo mais, tenho certeza. Então, assim, aí tem várias fotos, tem vários vídeos. Então, uma das coisas, por exemplo, que pessoas falam assim, não tem crianças pedindo, passando fome em Cuba, né? E eu fui abordado por crianças me pedindo dinheiro, filmei crianças na rua. Não tem pessoas, sei lá, pedintes, né? Eles falam muito de morador de rua, né? O próprio guia, ele falou para mim o seguinte, que não tem moradores de rua porque não tem casa para morar. Tem moradores de rua porque são pessoas, isso é da explicação dele, né? Porque são pessoas com algum tipo de deficiência mental e que não quer viver no albergue, porque seria, segundo ele, o próprio governo disponibilizar o albergue. Mas você andando pelas ruas, você vê muitas pessoas
como se fosse nos grandes centros aqui de São Paulo, por exemplo, né? Pessoas revirando lixo, pessoas deitadas no chão, dormindo no chão. Você vê a luz do dia, né? E aí uma das coisas que as pessoas perguntam, né? Mas se isso tem no Brasil, por que você tá filmando isso lá em Cuba, né? Se isso tem no Brasil... Acontece que ninguém tá falando que não tem no Brasil. Sim, claro. Entendeu? Claro. E ninguém tá falando que a gente é um modelo incrível de gestão. Né? É uma utopia ser alcançada. Agora, aqui né? a gente vê governantes falando, não, Cuba é incrível, Cuba é maravilhoso, Cuba é isso, Cuba é aquilo, e Cuba é o modelo. Falei, opa, aí não. Né? Então, por isso que eu quis mostrar. Falei, não é. Muito legal. Cara. É uma mentira, E você né? teve liberdade de fotografar? Assim, Tranquilo. Não teve. Tranquilo. Pô, vamos ver só mais rapidinho alguma foto de Cuba. Esse é o pão com queijo. Esse é o pão com queijo. Você comeria esse pão com queijo? Esse é o que estava disponível para turista no... Tem umas marcas aqui de carimbo. Eu comi. Esse eu fui para turista no aeroporto. No aeroporto, Esse deve ser no restaurante. Em restaurante. Um prato fino para Não digo que é um prato fino, mas é que não tem comida. Não tem comida. É um país assim... eu fui num mercado, que é o melhor mercado que tem em Havana. E eu filmei, tem as filmagens, tudo lá. E no melhor mercado que tem em Havana, tem assim... um desabastecimento absurdo e assim, não tem variedade. E assim, o que você tem de comida é basicamente aquela comida para subsistência mesmo, arroz, feijão, entendeu? Tem refrigerante, tem shampoo, lógico que tem, mas assim, você não tem, sei lá, 10 opções de shampoo, você tem um shampoo. Sim. Entendeu? Do estado. Então é aquela coisa assim bem controlada. Mas assim, tem muitos... E isso estou falando o melhor mercado de Havana. Você vai nos mercadinhos que são aqueles típicos que aceitam o cartão alimentação e tudo mais. Não é nem um mercadinho, é uma vivendinha, uma vendinha, né? O que tem lá? Arroz. É arroz e óleo. É arroz e óleo, não tem mais nada. Cara, e você postou foto... E eu tenho foto lá, eu mostrei foto disso. Você mostrou a foto de um chocolate que eu não coloquei, porque o nosso espectador é muito sensível. E eu não sei porque eu pus na boca aquele chocolate. E você passou mal, né? Passei mal pra caramba. É uma coisa mais disgusting que eu Nossa, era horrível. Porque eu falei assim, eu quero experimentar. Falaram que tem chocolate aqui em Cuba, eu quero comer, né? Porque é uma das coisas que eu falei, não tem chocolate em Cuba lá. Na verdade, até tem. Tem algumas lojas que você come, não é chocolate cubano, obviamente, vem de fora. Mas eu fui num mercadinho bem de cubano mesmo, próprio para cubano, e eu vi ela vendendo. E ela falou que era de Cuba. Porque os outros que tem vem do México, vem da Colômbia, entendeu? Bem ruim o chocolate, bem ruim mesmo, assim, né? Bem parafina mesmo, mas é importado. Eu falei, eu quero comer o deles, né? Da Colômbia. Isso. Vem da Colômbia e vem do México. Mas esse que eu comi, não. Ele falou, esse daqui é daqui de Cuba. Eu falei, eu quero experimentar. E ele era vendido direto no alumínio, não tinha nem embalagem, né? A hora que eu peguei, eu vi que ele tava suado, né? Eu falei, mas vai que é alguma coisa diferente isso aqui. Mas assim, longe de ser chocolate, um gosto meio de melado, assim, tudo, né? Então, acho que assim, uma parte ele tava suado, porque eu acho que ele tinha uma mistura com melado de cana, entendeu? Sim. Eu acho que tinha alguma essência de chocolate, alguma coisa, pra dar aquela cara, dar um aspecto, dar um cheiro, alguma coisa assim. Mas eu vi que não era a textura principal, não era chocolate. Tinha pra dar o doce, ele tinha um melado de cana, alguma coisa. Então, aquele suado dele, eu acho que era mais por conta do melado de cana. Mas não fez bem. Você passou muito mal? Eu apaguei 2 vezes no voo. Apaguei, de desmaiar. Por sorte, eu tava deitado. De tão mal que eu passei. Cara, é mesmo. Eu desmaiei 2 vezes. De apagar e voltar, assim, 2 vezes. De tão mal que eu passei. Desculpe rir, cara. Mas cheguei em casa... É piada pronta. Cheguei em casa, cara, tive um dia de rei. Sabe o dia de rei? Tive um dia de rei quando cheguei em casa depois. Mas fiquei ruim. Fiquei ruim por causa do chocolatinho ali. E olha que tive a recomendação, não coma comida. Porque assim, pensa o seguinte, o cubano, ele tem direito a 250 ml de óleo por mês. Então, é tudo muito restrito. Então, você falava, vou comprar um negócio frito na rua. Pensa quantas vezes aquele óleo não foi reutilizado. Eles não ficam trocando de óleo toda hora igual a gente faz aqui. Não tem essa... então, assim, ele vai usar aquele óleo a exaustão. Quando eu tava com um motorista, a gente tava indo para uma outra cidade, e ele falou, eu preciso parar ali na mecânica só para poder trocar o óleo. Eu falei, tá bom. Aí ele parou na mecânica, daí ele veio com uma garrafa PET de 2 litros com óleo preto. Era o óleo que ele comprou para colocar no carro dele. Um óleo reutilizado. Entendeu? E assim, ele comprou para colocar aquilo no carro dele. Óleo de cozinha? Cara. Não, óleo automotivo. Mas assim, numa garrafa PET de 2 litros, sabe? Mas você vê preto o óleo. Assim, quer dizer, eles vão reutilizar a exaustão as coisas, porque não tem, entendeu? Não tem, né? Essa é a utopia
do Guilherme Boulos. Tem um vídeo dele que ele vai até... Fala, ai, me mandem para Cuba, estou aqui em Cuba, agora eu vou respirar. Ele não respirou esse chocolate, provavelmente. Ele não experimentou. E agora a gente vai falar em outra utopia, que é a Coreia do Norte. Pedir para o pessoal colocar as fotos aí. A Coreia do Norte é um caso incrível você ter chegado lá. Eu conheço mais pessoas que foram, mas eu sempre fico impressionado com as restrições, né, meu? Que você entrar lá, né? Você e sua esposa, né, no caso. Assim, por incrível que pareça, não sei como que tá hoje, eu fui em 2018, não sei como que tá hoje, mas na época, por incrível que pareça, não é difícil ir para a Coreia do Norte, né? Eu falo brincando, eu falo, difícil é voltar, né? Mas assim, não é difícil ir para a Coreia do Norte. Então você contrata uma agência chinesa, que essa agência tem acordo com a KITC, que é como se fosse o Ministério do Turismo deles lá. Então isso é tudo via estatal, por óbvio, né? Então é tudo via empresa estatal. E eles que vão fechar todo o roteiro, ver o que você quer fazer, quanto dias você ficar, quanto tempo você vai ficar. Você escolhe os pontos turísticos que você quer fazer e tal. Eles vão cuidar de ver o visto, eles vão cuidar de tudo. E assim, é bem organizado, você chega lá, eles orientam direitinho o que você tem que fazer, porque tem muitas regras. Então, assim, tem que atentar mesmo para as regras. Então, isso é muito importante, né? Atentar para as regras, né? Então, uma história que eu sempre conto é que, assim, 1 ano antes de eu ter ido, teve um cara que chama Otto Warmbier, que ele foi, um americano, e ele tinha bebido, estava com os amigos e tal, e ele reparou no elevador que não tinha o 5º andar. Então pulava do 4º pro 6º. Daí ele ficou curioso, foi pelas escadas. Chegou lá, era um andar restrito só para funcionários. Então existiu o andar, Existiu né? um andar, não. Sei. Aí eles foi pela escada, só que era um andar restrito a funcionários. Aí ele viu uma placa legal na parede e falou, vou pegar. Tava bêbado, 21 anos. What? O moleque faz merda. Foi lá pegar aquela placa, a hora que ele pegou a placa era pesada, ele deixou no chão. Foi isso que ele fez. Voltou pro quarto dele, no outro dia... Era o dia de ir embora, chegou no aeroporto, ele foi de avião, eu fui de trem, que eu quis conhecer o interior do país, né? A polícia pegou ele, prendeu. E falou que ele estava tentando roubar símbolos nacionais. Como aquela placa fazia menção a Kim Il-sung, e lá o Estado se confunde com a pessoa, então qualquer ofensa à família Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un, ou qualquer outro membro do alto escalão do governo, é uma ofensa contra o Estado, não é contra a pessoa. E aí ele cometeu um crime contra o Estado. A família real, né? Você pode dizer que é uma espécie... Então, assim, como ele cometeu um crime contra o Estado, o julgamento é muito mais severo e muito mais rápido, né? Nossa. Então, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Nossa. Com 1 ano, ele foi devolvido para a família em coma e 5 dias depois, ou menos 5 dias, ele morreu. Isso é verdade, cara, por causa de uma placa. E aí, quando eu fui, eu quis ficar nesse mesmo hotel, porque eu queria conferir se realmente não tinha o 5º andar no elevador. Então, se você não quiser fazer essa mesma conferência, de fato, não tem o 5º andar no elevador, né? Pula do quarto. Não subi a escada para conferir, né? Para mim, só de olhar dentro do elevador já bastava, né? Mas, assim, coisas que a gente está acostumado a fazer em qualquer outro destino do mundo, lá não é normal, né? Então, outro exemplo que eu gosto de dar bastante, se você estiver em Londres, tem uma estátua do Churchill, e você chega lá e fizer algum sinal obsceno pra essa estátua, xingar, fazer qualquer coisa, ninguém vai fazer nada. Vai ter um policial olhando e falar que cara idiota, verdade, mas não vai fazer nada contra você. Lá, se você... uma das regras que eu assinei, tá? Tipo, eu não podia tirar foto dessa estátua aqui cortando ela. Então não podia cortar, tipo pegar uma foto só da parte de cima. Ou tirar uma foto, tá vendo esses caras estão atrás da estátua? Eu não podia tirar uma foto de trás da estátua, só podia tirar da frente. Eu não podia agachar para tirar uma foto, eu tinha que tirar uma foto em pé. Então, assim, tinha uma série de regras. Eu não ia preso se eu fizesse isso, tá? Então, às vezes as pessoas já, então vai preso. Não, eu não ia preso. Mas isso ia mostrar que eu não tô respeitando. Sim. E minha vida ali ia ser um pouquinho mais difícil, tá? Sim. Agora, se eu chegasse e fizesse um sinal obsceno pra essa estátua, eu ia preso. Ah, sim, claro. Aí eu ia preso. Entendeu? Esses aqui são os dois. Kim Il-sung e Kim Jong-il. É o pai e o filho. E agora tem o neto, que é o Kim Jong-un, que é o atual. Né? Então, inicialmente só tinha a estátua de Kim Il-sung. E aí depois Kim Jong-il mandou fazer a dele também. O tamanho dessas regras, quanto que era, meu? É um caderno de... Então, olha, eu não vou lembrar, mas eu acho que tinha alguma coisa perto de umas 20 regras, assim. Mas é que elas eram bem abrangentes. Sim. Né? Então, por exemplo, né, não levar nenhum tipo de literatura, símbolos, livro, qualquer coisa que faça menção a qualquer religião.
Ah, tá. Então eu não podia levar uma Bíblia, um crucifixo, alguma coisa assim. Tava lá. Sobre fotos, não podia fazer foto. Tinha um monte de regras lá. Você não pode usar uma lente com mais de não sei quantos milímetros. Você não pode usar marcação de GPS nas fotos. Para tirar foto, você tem que pedir autorização de tudo que você for tirar foto. Cada foto que essa aí você falou. Tem que pedir autorização. Posso tirar foto disso? Pode, deve lá tirar. Só que uma coisa que é muito interessante, né? Se alguém tiver o sonho de visitar a Coreia do Norte, fica a dica. Como eu estou enfatizando bem, tem as regras, respeite bem as regras. Você não está em qualquer país em que você vai fazer uma coisa e falar, desculpa, tava doidão. Não vai colar, entendeu? Então, assim, tem que levar muito a sério. Aquilo que a gente acha banal, para eles é muito sério. Né? Então, assim, tem que respeitar. Se você seguir bem as regras certinho e demonstrar que você tem respeito por eles, né? Você vai ter uma experiência muito boa, como eu tive. Eu tive uma experiência muito boa lá. Minha viagem foi muito legal. Me trataram super bem, me deram uma certa... Dado o contexto e todas as regras, me deram uma certa liberdade, e a própria guia falou isso pra mim. Ela falou, que eu perguntei um momento, eu falei, chegou um momento que eu falei pra ela, olha, eu quero tirar foto de tanta coisa, eu quero filmar tanta coisa, se você falar porque eu tenho que perguntar de cada uma delas, eu vou perguntar. Mas se você me disser o que eu não posso, eu vou respeitar. Daí ela falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, não pode tirar foto disso, e tá bom, mas isso vai mais do meio pro final da viagem. Aí depois eu fui perguntar pra ela. Eu falei, você faz isso pra todo mundo? Ela falou, não. Ela falou, porque eu percebi que você tá respeitando. Sim. Então, assim, é aquilo que eu falei, se na minha chegada eu falar, já faço um negócio, opa, esse cara não tá respeitando. Aí a minha experiência não vai ser legal. Sim. Entendeu? Então, assim, e eles medem nos mínimos detalhes. E é assim a vida do norte-coreano. Eles têm, por exemplo, tem parada militar, ele tem que sorrir, né? Quando aparece o... Mas não só isso, né? Assim, eles têm líderes comunitários. Então, você imagina que você tem uma pequena vila, que mora ali, sei lá, 100, 200 famílias, e tem um líder comunitário ali. Esse líder comunitário, ele é o responsável por acompanhar a vida de todo mundo ali, e ele presta relatórios disso. De pessoas que estão, eventualmente, tipo, esboçando alguma contrariedade ao governo, ou não fazendo, ou não se dedicando, não é só falar mal, é não se dedicando e não se, assim, de uma forma integral para o governo, para o regime e tal. Então essas pessoas são monitoradas o tempo todo. E em Cuba é parecido também, né? Olha, pelo menos não sei se ainda tem. Eu acho que não. O que eu sei que tem, que me falaram lá, que tem polícia paisana lá. Pedir mais fotos, pra gente ver mais fotos. Tem polícia paisana. Mas na Coreia do Norte, as pessoas elas são monitoradas o tempo todo. Então, assim, pequenos deslizes vão jogando um holofote em cima de você. Sim. Né? Então você fala assim, a pessoa, se ela não ri, se ela não ri ou aplaudir numa... Deixa eu parar essa foto aí, muito legal. Se você não ri... se você não riu, por exemplo, se você não aplaudiu determinado discurso de alguém, você vai ser preso por conta daquilo, você vai morrer por conta daquilo. Você como cidadão comum, tá? Como eu falei, lá naquela praça, na Praça Kim Il-sung, tá tendo um evento e tal, e você tava desatento e não bateu palma. Você vai morrer, vão te prender. Não vão. Sim. Vai falar, esse cara aí... Fica de olho, deixa né, eu ficar cara? de olho. Entendeu? Você começa a colocar uma luzinha em cima de você. Daí vão ver outros comportamentos. E aí sua vida pode começar a ficar mais complicada. Sei. Entendeu? Eu não sei, a ideia que eu tenho é de que aqui, obviamente, aqui é uma foto noturna mostrando a Coreia do Sul. O desenvolvimento, né? E a Coreia do Norte, as trevas. E aí, me parece assim, quando você fala com muita gente de esquerda, fala assim, não, o problema é que até hoje o comunismo não foi implementado da maneira correta. A impressão que eu tenho é que a Coreia do Norte implementou o comunismo. O comunismo é a Coreia do Norte. Porque eles se fecharam numa redoma, né? Eles e implantaram tudo o que eles acham. Né? Ali não tem... Você vê, pra mim, assim, um dos motivos, né? Se não o principal motivo que me fez querer ir pra Coreia do Norte foi justamente isso. Eu, como gosto muito de história, e um pedaço que me interessa bastante, justamente o pedaço da Guerra Fria, eu falei, poxa, né? Eu gostaria de ter uma experiência... Não porque eu goste, não porque eu concorde, muito pelo contrário, mas de conseguir ter essa experiência de vivenciar, de ver o que é um país socialista, comunista ali na prática, né? E o último reduto que existia hoje, atualmente, é a Coreia do Norte. Nem a China jamais tão assim. A China é politicamente assim, mas economicamente não. Tem uma economia ao estilo chinês ali,
E que assim, que o capitalismo tá ali o dia inteiro entre eles, nessa parte. Lógico que controlado pelo Estado, mas tem. Coreia do Norte é diferente, né? Cuba também é diferente. Então, são peculiaridades, são situações, mas eu acho que é inegável, todo mundo concorda, que o único país que hoje preserva mais características de um Estado socialista, como foi, por exemplo, os tempos áureos ali de Stalin, por exemplo, é a Coreia do Norte, né? Que ainda preserva tanto economicamente como politicamente, socialmente, a iconografia, aquela coisa do culto à personalidade, as construções, ainda tem tudo isso, né? Eu falei, poxa, eu quero ter essa experiência. E a Coreia, a Península Coreana, quando a gente fala Península Coreana, essa parte toda, ela só foi dividida assim em 1948, quando teve o final da Segunda Guerra Mundial. Antes era a Coreia, que era a Península Coreana, é a Coreia. Então a gente está falando do mesmo povo, com a mesma cultura, com a mesma língua, no mesmo espaço territorial, ou seja, todas as condições que a gente poderia fazer uma pesquisa, digamos assim, um experimento, um estudo, a gente tem ali. E você dividiu, né? Mais ou menos como aconteceu também com a Alemanha, né? Que você tinha mais a Alemanha Oriental e Ocidental. Mas aqui você está pegando uma nação inteira ali e tal. A Alemanha Oriental era um pedaço muito pequeno ali e tal. E aqui você pega esse mesmo, e você dividiu e falou, agora esse lado aqui é capitalista, esse lado é socialista. Por um período, a Coreia do Norte foi mais próxima do que a Coreia do Sul. Por quê? Porque a Coreia do Sul, os Estados Unidos foi lá, de fato teve uma intervenção grande dos Estados Unidos, uma pressão grande assim, dos Estados Unidos ali. Os Estados Unidos indicaram e promoveram os líderes ali, porque eles queriam de fato ter um país livre, mas também queria ter um aliado, óbvio, né? Então tinha esse interesse. E a mesma coisa foi feita no Norte. Quem colocou Kim Il-sung no poder foi Stalin. Né, Kim Il-sung estava na União Soviética na época, e Stalin que mandou e falou, agora você que vai assumir o país. Então assim, os dois tiveram essa influência forte. Só que foi a diferença? Os Estados Unidos, depois que ele foi lá e organizou, digamos assim, né, eu coloco entre aspas, porque aquilo ali virou um pardieiro, mas assim, organizou a Coreia do Sul politicamente, ele falou, um abraço, eu tô indo embora. Agora vocês se virem, você anda com as próprias pernas. Aqui não. A União Soviética ficou investindo pesado. Então ela se desenvolveu assim como Cuba teve um período de desenvolvimento. Por quê? Porque a União Soviética estava injetando. A União Soviética tinha o interesse de difundir o socialismo no mundo inteiro. E os Estados Unidos tinham interesse de não deixar isso acontecer. Entendeu? Então assim, essa era a Guerra Fria. Sim. Né? Uma briga uma briga ideológica. Um querendo implementar uma nova ideologia no mundo e o outro falando, não vou deixar isso acontecer. Essa era a Guerra Fria, né? E aqui, a Coreia do Norte, até os anos 70, mais ou menos, ela era bem mais próspera do que a Coreia do Sul, né? Só que daí teve um boom, digamos assim, tanto de investimentos dos Estados Unidos também, nos chamados tigres asiáticos e tal, e que aí eles conseguiram se desenvolver e andaram com as próprias pernas. Teve investimento externo, mas eles souberam investir isso muito bem. Né, investir em educação, investir em infraestrutura. Então, assim, foi uma coisa muito bem organizada, né? E o resultado está aqui, né? Então, você vê aqui, acabou o patrocinador, né? Como o Margaret Thatcher fala, né? Que o comunismo funciona enquanto tem o dinheiro dos outros, né? Alguma coisa assim que ela fala. Mas, assim, quer dizer, enquanto tinha o dinheiro dos outros, estava funcionando. Não tinha... É isso que aconteceu, parou. O que você está falando do Stalin é engraçado porque a China hoje é meio que... A Coreia do Norte é um tutorado, assim, não é que a China mande na Coreia do Norte, mas se a China quiser, acaba a Coreia do Norte. Se quiser, acaba. Se quiser, eles estão ali, e não precisa fazer o menor esforço, é só falar, não compro mais de vocês. 87% do comércio exterior da Coreia do Norte é com a China. Se fizer, vai acontecer com a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, economicamente falando, é muito melhor que Cuba. Né? Então, assim, por quê? Porque tem um padrinho forte ali, que é a China. Aí o que vai acontecer aqui? Por que a China não investe em Cuba da mesma forma? Porque não tem interesse. Não tem interesse. Agora aqui ela tem interesse. Porque ela não quer deixar isso aqui avançar e fazer fronteira com ela aqui, ó. Isso aqui é tudo fronteira, ó. Tudo isso aqui é fronteira com a China. Só esse pedacinho aqui, ó. Bem esse pedacinho que é a Rússia. Ah, é verdade. Essa pontinha aqui é a Rússia. E é por onde saem os fugitivos, né? Que eles têm que dar volta. Normalmente eles saem por aqui. Todo mundo acha, né, que eles cruzam por aqui para fugir, mas não. Porque aqui é a zona desmilitarizada. Você foi lá, né? A DMZ, que é muito fortificada, campo minado, assim, é muito perigoso. E aqui tem ordem de matar. Dos dois lados, tá? Tanto do sul como atravessou ali, é para matar. Agora aqui, eles fogem para cá, mas eles não fogem
destino final a China? Porque a China tem acordo de deportação para a Coreia do Norte. Então eles cruzam pela China para chegar no Laos ou na Mongólia, normalmente. Laos e Mongólia têm deportação para a Coreia do Sul. Então, se um norte-coreano chegar no Laos, e chegar no consulado lá e falar, olha, no consulado da Coreia do Sul, e falar, ó, sou um refugiado norte-coreano, eles vão deportar para o Sul. Eu li um livro que eu achei ótimo, chamado Os Aquários de Pyongyang, não sei se você ouviu falar. É a história de um garoto real, que ele fazia parte da elite da Coreia do Norte, e ele tinha um aquário. Aí quando eles caíram em desgraça, a família, a única coisa que ele levou foi um aquário. Sim. Né? E ele conta essa passagem. Ele teve que fugir até a Rússia, mas ele falou que com o tempo ele percebeu que a Coreia do Norte era um aquário. Né? E é incrível, cara, porque você vê a vida horrorosa, a família dele, ele viu a mãe dele ser enforcada, eles comiam um rato, eles faziam... É um negócio... E até tem uma parte do seu relato, no seu blog, que você fala de um sistema de castas que tem. Que é o Songbun. Songbun. Que é uma... quando se fala assim, comunismo é igualitário. Não, a pior forma de casta que existe. Lá eles têm um sistema de casta, que é um sistema de casta política, que é esse Songbun. Queria ver se tem mais alguma foto aí pra gente falar da Coreia do Norte. Aqui são algumas fotos mostrando das ruas, aquela iconografia soviética, bem clássica, né? Aquelas coisas, né, chamando para revolução o tempo todo, né? Então eles têm isso, né? O tempo todo eles estão em revolução, né? Mas o Songbun, a tradução seria alguma coisa semelhante a ingrediente, né? Que esse é o símbolo do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Né? Então ele tem a foice, que simboliza o trabalhador do campo, o martelo, que significa o trabalhador urbano, e esse aqui é o pincel coreano, que significa os intelectuais, né? O conhecimento, né? Então, o Songbun, que é esse ingrediente, em tese seria aquilo do que você é feito, ok? E o que eles entendem? Eles entendem o seguinte, que eles dividiram a sociedade em 3 grandes grupos, que tem aquele grupo que é o grupo principal, ou seja, a elite. Você tem o que eles chamam de vacilantes, que é o grupo intermediário. E você tem os... Nossa, me fugiu o nome agora. Mas assim, submóveis seria tipo irrecuperáveis, entendeu? Tipo, só aqueles que você não tem mais solução. Como que são esses... E cada um desses grupos tem várias outras subdivisões, e eles explicando quais são as categorias políticas que se enquadram essas pessoas. Então, quem é o grupo principal? Aquelas pessoas que lá no passado, por isso que chama ingrediente, não é você hoje, é o seu ancestral, seu pai, seu avô, sua tia, entendeu? Daquilo que você é feito. Quem ele era lá no passado? Então, ele lutou do lado de Kim Il-sung durante a Guerra do Japão ou durante a Guerra da Coreia. Então ele lutou pelo socialismo e tudo mais. Então, vem cá que você faz parte da elite, você é do grupo principal. Quem era você? Meu pai era um trabalhador rural, não era nem nada, não fedia nem nada. Então você vai ficar no grupo de vacilantes. Por que é vacilantes? Porque você está no meio. Você pode tanto oscilar para apoiar o governo, como você pode oscilar para não apoiar. Então eles vão ficar sob... Você não é um problema hoje, mas eu tô te olhando, tô te observando, né? E você tem esse último grupo, que me sumiu o nome agora, que são aqueles que eles falam, esse daqui não tem o que fazer. Esses realmente a gente tem que excluir eles da sociedade. Né? Eles fazem só trabalho braçal. Então esse pessoal, essas pessoas, elas vão viver nos piores lugares da Coreia do Norte, em cidades cercadas, que são comparáveis, e muitas pessoas chamam de campos de concentração. Por quê? Porque é uma cidade cercada, onde vivem 50, 70 mil pessoas naquela cidade, ninguém pode sair dali, e você é obrigado a trabalhar com trabalho braçal até 16 horas por dia. Crianças, inclusive. E tem vídeos disso no YouTube. Se alguém tiver curiosidade, tem vídeos que tem uns caras muito loucos, uns norte-coreanos muito loucos, que eles entram com câmera escondida na roupa e entram nesses lugares, por lugares escondidos, tem as passagens, tudo, e filmam as pessoas trabalhando, as pessoas sendo executadas. Eles têm filme disso, tem vídeo disso. E é muito triste, assim. Nossa, cara, que horrível. Então as pessoas, elas vivem em campos de concentração. Ela vai viver, e tem gerações lá. Então, assim, tem gente lá que nasceu lá e para ele a vida é aquilo.
ele não tem ideia do que existe ali fora. É o aquário. Ele não tem ideia do que existe ali fora, né? E a elite, que é o grupo principal, esse vive em Pyongyang. Então, em Pyongyang, que é a capital, é a cidade vitrine. Sim. Lá vai ter cinema, lá tem restaurante, né? Lá tem parque aquático, tem zoológico. Então, lá ele vai ter uma vida, uma saúde muito boa pro padrão ali deles, né? Mas, assim, o resto da população, que a gente tá falando de um pedaço dela, que é alguma coisa em torno dos 20% da população, que seria esse principal, os outros 80%, eles vão viver à mercê do Estado. Totalmente à mercê do Estado. Leonardo, eu queria ficar mais 3 horas e meia. Eu queria saber, porque, esse papo é muito interessante, mas a gente vai... Vamos combinar uma parte 2 em uma hora? Podemos fazer assim. Você tem algum plano de viagem, assim, qual é a próxima? A minha próxima viagem chama Gêmeos. Eu vou ser pai de gêmeos, então essa vai ser minha próxima viagem. Então eu vou ter que dar uma segurada. Vou ter que dar uma segurada. Então, mas tem muita coisa que eu queria conversar aqui. Se você puder voltar um dia aí, ia ser demais, cara. A gente faz outro tipo de apresentação também. Sim. Você topa, cara? Claro, podemos combinar, sim. Adorei esse papo. leonardolopes.com.br, você vai, né, tem muita, foi uma espécie de uma introdução que você fez aqui para muito material que você tem ali. Tem bastante coisa legal lá. Pô, agradeço muito a sua presença, cara. Obrigado, muito eu que agradeço aí a gente bater um papo. Nossa, foi muito legal, muito bom mesmo, e realmente isso vai longe, né, cara? Se a gente começa a conversar aqui, vai muito longe mesmo. Tem muita história. Obrigado, viu, cara? Valeu mesmo. Viu? Olha, pessoal, você vai fazer como Leonardo, você vai assinar o S, com tenho certeza. e assine o S. Vale a pena pela qualidade do trabalho que a gente faz, modéstia à parte, e porque é original. A gente não está ligado ao estudo que você viu, a gente faz um trabalho independente, sem compromisso ideológico nenhum. E, como eu disse, não tem ligação com qualquer forma de financiamento oficial, né? Quem financia a OS basicamente é você, leitor. E no momento que a gente está vivendo uma imprensa tão fechada, a OS está se tornando cada vez mais importante. Valeu, legal. Obrigado a vocês e até a próxima. Valeu, obrigado. Pessoal, antes de encerrar, gostaria de reforçar uma dica que a gente deu aqui ao longo do programa. Você que sofre com dores crônicas, isso não é normal, tem tratamento. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores no corpo por inflamação ou desgaste nas articulações, tem solução. É isso mesmo, chega de sofrer com dor, ninguém merece sentir dor. Por isso a VitaGold trouxe o Ora Pronobis super concentrado, que é um anti-inflamatório natural e vai agir diretamente no foco da sua dor. Então chega de dor, Silvio. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dores no corpo, fique tranquilo. Pegue o telefone e ligue 0800 291 1010. Mas muito além da dor, o Ora Pronobis é muito melhor do que você imagina. Pensa que ele melhora o seu colesterol, também a sua pressão arterial e diminui até a absorção de açúcar pelo seu sangue. Ou seja, é saúde para você. Vai acabar com as dores e melhorar a sua imunidade. E olha só, eu recebi a informação agora há pouco de que a VitaGold vai manter a promoção que a gente fez aqui ao longo do programa. E o número, eu vou repetir, 0800 291 1010. E vamos manter mesmo essa promoção, tá boa demais. 70% de desconto para você que ligar agora. E se estiver assistindo, falar que está nos assistindo, você ainda leva de presente este colágeno tipo 2. Ou seja, vai ser um combate duplo contra as suas dores. O número, anote aí, 0800 291 1010.